Nós estamos trabalhando esses dias, esse ano, o fruto da prosperidade. Esse é o nosso tema, esse é o nosso... Na verdade, o ano estamos trabalhando a questão do fruto, e nessa temporada agora, o fruto da provisão é o nosso tema nesse momento. O fruto é o tema do ano. Trabalhamos o fruto de uma igreja viva nos primeiros domingos do ano. Agora, na segunda temporada, estamos trabalhando o fruto da provisão. Estamos trabalhando o tema da prosperidade financeira, estamos trabalhando o tema da prosperidade numa vida que agrada o coração do Senhor. E começamos na semana passada uma série de 2 mensagens, onde estamos trabalhando como prosperar, como estar liberto, como estar livre, como estar abençoado, a liberdade no tempo da dor. Trabalhamos na primeira duas mensagens desse tema da fruta da provisão, que Deus, Ele tem para nós um tempo de bênção e nos ensina caminhos para sairmos do momento de crise. Mas essas 2 últimas mensagens, a de domingo passado e a desse domingo, estamos trabalhando, mesmo dentro da crise, que demora a passar, como nós vamos prosperar, como nós vamos viver em liberdade, a liberdade no tempo da dor. E, na semana passada, trazendo o contexto, nós estamos trabalhando dentro da história, da narrativa do profeta Jeremias, quando o povo de Israel, que morava em Jerusalém, foi trazido em cativeiro para a Babilônia. Meus irmãos, quando eu fui a Israel, uma das coisas que me impressionou muito foi a profundidade das escavações, mostrando as camadas pelas quais Israel foi reconstruída ao longo de tantos anos. Jerusalém foi reconstruída ao longo de tantos anos. Como a cidade de Jerusalém passou por momentos difíceis de destruição. E aí era tudo arrasado, depois vinha e construía de novo. Depois arrasava de novo, depois vinha e construía de novo. São metros e metros, 9, 10 metros de profundidade ali, naquelas escavações, vendo as camadas dessa construção. Nós vamos voltar lá com um grupo da igreja, no final do ano de novo, e eu quero aprender mais, estou até estudando agora, estaremos começando agora um curso sobre essa parte arqueológica. Eu estarei começando uma pós-graduação nessa área, porque é muito, muito profundo ver essa área histórica e essa área arqueológica e geográfica da história bíblica. E essa parte da história que nós estamos estudando, ela narra esse exílio. Na verdade, esse exílio para a Babilônia aconteceu em 3 momentos, em 3 etapas. E esse texto que nós estamos lendo é a primeira leva de cativeiro que o povo judeu sofreu sobre a pressão, sobre a opressão regida por Nabucodonosor. Foi nessa mesma leva que Daniel foi trazido com os seus amigos em cativeiro. E nós estudamos aqui, baseado nisso, o texto de Jeremias, no capítulo 29, versículos de 1 a 14, e nós vamos reler o texto da semana passada. Se você puder abrir a sua Bíblia, conectar seu celular, seu tablet, seu iPad, qualquer coisa que você tiver aí, que você possa acessar a Bíblia, ou anotar o texto, ou ler aqui conosco na tela, nós leremos aqui Jeremias 29, de 1 a 14. O texto começa assim, Jeremias falando, Eu escrevi uma carta aos judeus, que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Quem escreveu a carta? Jeremias. Para quem? Para quem? Para o povo de Israel, que havia sido levado prisioneiro por Nabucodonosor para a Babilônia, ok? Esse é o destinatário. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém. O rei Joaquim, sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá de Jerusalém, os carpinteiros, os outros operários especializados, o rei Zedequias de Judá, mandou Eliasa, filho de Safã, de Gemarias, filho de Ilquias. Gente, é muito nome bonito, Nabucodonosor, Quem aí está querendo escolher nome para o bebê, Inclusive eu queria ressaltar que o Fabiano e a Bruna vão ter que escolher um nome em breve. Parabéns, estão grávidos,
Coisa linda, né? Pois é, já pode escolher aí, né? Dom Filho, né? Ou filha, né? Então nós vamos lá. O texto continua dizendo aqui no versículo 3: o rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Safã, e aí vem os nomes, versículo 4: o Senhor Todo-Poderoso, ó Senhor, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Agora vem a orientação que Jeremias dá ao povo de Israel. Que orientação é essa? Eu quero que você preste atenção numa coisa. Imagine comigo, preso, exilado, cativeiro, Babilônia, lugar assim complicado. Babilônia, na teologia, é considerada uma expressão que aponta para o inferno, lugar de pecado. O povo de Israel preso. O que esse povo esperava ouvir? Deus vai falar, o profeta vai falar. O que esse povo esperava ouvir? Eu fico pensando, a Bíblia não me dá respaldo para dizer isso com firmeza, mas eu fico pensando que depois que o povo de Israel tinha passado 430 anos escravo no Egito, e Deus responde, levando eles para fora, livrando eles e levando-os para a terra prometida, a oração deles devia ter essa expectativa: Deus vai nos tirar daqui também. Deus vai nos levar para fora dessa prisão, desse cativeiro, desse exílio. Mas a oração era diferente, diz assim: construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam das suas frutas, casem, tenham filhos, e os filhos casem e tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois, se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou avisando que não se deixe enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, e nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles, eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei, eu, o Senhor, estou falando. Versículo 10. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês, e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo a vocês que me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países, de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Perceba que quando ele diz assim: vocês vão me procurar e vão me encontrar, porque vão me procurar de todo o coração, nos mostra que Deus estava usando esse tempo de cativeiro na Babilônia, esse tempo de exílio na Babilônia. E assim, alguns autores, eles explicam que existe essa diferença de prisioneiro, cativeiro para exílio, porque o povo não estava lá assim, debaixo de grades, debaixo de correntes ou de chicotes. Eles estavam debaixo da opressão governamental, ou seja, eles não tinham liberdade para fazer o que quisessem fazer, mas eles estavam numa terra estrangeira, debaixo de um governo, onde haviam levado os cativos, mas viviam com uma certa autonomia, dentro daquele lugar que não era a terra deles. E agora, Deus diz assim: vocês vão me procurar daqui 70 anos de todo o coração. Perceba que nesses 70 anos, Deus tinha alguma coisa para trabalhar no coração deles. Meu irmão, o que Deus tem para trabalhar no seu coração? Talvez você esteja vivendo um tempo difícil, um tempo de opressão, você se sente preso a alguma coisa que você precisa se ver liberto disso. Mas o que você não está entendendo é que o seu coração precisa mudar, para que você possa encontrar a promessa que Deus tem para você. Planos de vida e não de morte. Planos de bênção, de paz e de prosperidade. Deus quer tratar no seu coração. Deus quer tratar na sua vida. E você está disposto a ser tratado pelo Senhor?
Nós trabalhamos na semana passada a primeira e a segunda resposta de Deus através de Jeremias para aquele povo. Qual foi a primeira resposta? Construam casas e morem nelas. O povo estava doido para dar no pé. O povo estava doido para se ver livre daquele exílio na Babilônia. Deus fala com eles para construir casas. Isso parece errado. Isso parece estranho. Por que eu vou construir casa num lugar de opressão? Na semana passada nós trabalhamos que, às vezes, a sua expectativa é que Deus te tire do lugar que você está para que você seja abençoado. Mas Deus não precisa tirar você do lugar que você está para que você seja abençoado. Ele pode abençoar você onde você está. Ele não está ligado às circunstâncias. Mas o poder de Deus, Ele pode fazer por você o que você talvez não esteja entendendo que Ele vai fazer por você. A outra coisa que eu quero que você perceba, que nós trabalhamos semana passada nesse texto, é que além de Deus poder mudar realidades aonde você está, talvez você seja a única esperança de luz da salvação para as pessoas que estão ali em volta de você, e você está querendo sair de lá. E Deus, na verdade, quer usar você, mesmo diante de toda a opressão, de toda a perseguição que talvez você esteja sofrendo no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, no seu ambiente de dificuldade, para que as pessoas conheçam quem Jesus é, mesmo que isso custe a você passar por dificuldades, por essa pressão e opressão que você tem vivido. Pastor, isso quer dizer que Deus não quer me tirar de lá? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que necessariamente você não precisa sair de lá, para que a bênção do Senhor, para que a liberdade do Senhor esteja com você, porque Ele pode te dar essa liberdade em meio à dor. O segundo ponto, que nós trabalhamos na semana passada, então o primeiro foi construam casas, o segundo foi plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Nós trabalhamos aqui também dois aspectos importantes. O primeiro é que se você quer prosperar, você precisa de uma fonte de renda. Se você quer liberdade, se você quer avançar, você precisa de uma fonte de renda. Nós precisamos parar de pensar que a prosperidade virá sem que nós trabalhemos. Infelizmente, nosso país está sendo envolvido por uma cultura de ganhar sem trabalhar. Estamos envolvidos por uma cultura de achar que as bolsas, os auxílios, eles são uma bênção. Na verdade, meu irmão, bênção é você levantar de manhã e produzir riqueza com o seu trabalho e com a bênção do Senhor sobre a sua vida. Bênção é você não precisar de ajuda, meu irmão. Quando eu era criança, eu lia aquele versículo. Quando eu era criança, lá em Manhuaçu, eu lia aquele versículo e falava assim: melhor é dar do que receber. Eu pensava assim, eu não acho. Eu prefiro ganhar um presente do que dar um presente. Cabeça de criança. Mas sabe, quando você se torna adulto e pensa assim, é muito melhor poder dar uma cesta básica do que precisar receber uma cesta básica. Nós precisamos aprender o princípio do trabalho. Mas o texto diz assim: plantem árvores frutíferas e comam de quais frutas? Da fruta da árvore que você plantou. Isso mostra para nós pelo menos duas coisas. A primeira é que é um processo. Você não planta hoje e come hoje. Você não planta hoje e come amanhã. Você precisa entender que é um processo. Esse processo envolve capacitação. Esse processo envolve envolvimento para que você se torne um profissional. Meus irmãos, o mercado de trabalho, ele está precisando de profissionais e não está encontrando pessoas hábeis, habilitadas para trabalhar. Está faltando profissionais capacitados. Essa semana, lá na minha agência de emprego, os irmãos sabem que eu tenho outro serviço, né? Então, eu vou ter que explicar que é brincadeira, né? Mas 3 pessoas começaram a trabalhar via aquelas vagas que eu enviei. Foram selecionadas, começaram a trabalhar essa semana em 3 empregos diferentes. Mas as pessoas pensam, pastor, precisa de mais. Hoje de manhã eu estava lá no Colégio Batista do Buriti, e falei assim, pastor, nós estamos precisando de monitores, não tem mais ninguém fazendo pedagogia, ou que queira estudar pedagogia naquela igreja, para você mandar para trabalhar conosco aqui no turno da tarde. As pessoas estão precisando de profissionais, e não estão encontrando pessoas dispostas a passar pelo processo. Trabalhar para ganhar um salário mínimo, prefiro ficar na bolsa, no vale, na bolsa, no auxílio, esses negócios aí.
Meu irmão, sabe quando que isso vai te levar à prosperidade? Não vai te levar à prosperidade. Estude, aprenda. Tanta capacitação disponível hoje no mercado, precisando de pessoas. Além disso, nós olhamos para essa questão e vemos que se você, agora mudando o foco desse ponto, se você está trabalhando em algo que não está gerando renda, você precisa considerar mudar o seu trabalho. Por quê? Você tem que plantar e tem que dar fruto suficiente para você viver. Se aquilo que você está fazendo não está mais gerando recursos, pastor, mas tem 20 anos que eu trabalho nessa profissão, pastor, toda a vida eu consegui sustento, mas agora não está dando mais. Meu irmão, se não está dando mais, é porque o mundo mudou e talvez você não tenha mudado. E você precisa encontrar um outro caminho para que você trabalhe, porque você precisa entender que o seu trabalho necessariamente precisa produzir recursos, precisa produzir renda. Não faz sentido você trabalhar e não ter renda. A renda, ela é necessária, porque o trabalhador é digno do seu salário. Você precisa ter renda, isso é importante. Aí, agora nós vamos caminhar no ponto de hoje. Se você não assistiu essa mensagem que eu ministrei aqui, foi ministrada aqui na semana passada, eu te sugiro ir no Spotify, uma Igreja da Família, ou no canal do YouTube, uma Igreja da Família. Aproveite para se inscrever, para você ter sempre essas mensagens lá conosco, e você vai ouvir essa mensagem. Mas, você já ouviu aquele ditado assim? Quem casa, quer casa, não é? Quem casa, quer casa. Esse ditado é importante. Você perceba, a primeira coisa que Jeremias mandou eles fazerem, construir casa. Depois, ter renda. Então, você precisa ter um lugar para morar, você precisa ter renda para quê? Para casar. Esse é o terceiro ponto. O ponto que nós estamos trabalhando nessa mensagem, que é o terceiro ponto, que a partir de hoje é: crescei e multiplicai. Casem-se e tenham filhos. Escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Perceba que aqui Jeremias está chamando assim: olha, você vai construir casa, você vai produzir renda e você vai constituir família. Nós somos a Igreja da Família. E nós aqui cremos no valor da família. Mas nós precisamos realmente reconhecer que a família, ela mudou o seu foco, o seu olhar, a sua estrutura, desde que a Bíblia descreve esse texto, para os dias de hoje. Nós estamos diante de um dilema cultural e social, que precisa ser observado com muito cuidado. Meus irmãos, quando o profeta diz: casem-se, tenham filhos, multipliquem-se e não diminuam, ele sabe o valor que existe dentro da visão da prosperidade, da visão da bênção, da liberdade, você ter uma família junto com você no processo de crescimento. Naquele contexto cultural e social, nós vimos que a família, ela era uma fonte de formação. Por exemplo, um homem trabalhava na agricultura. Quando ele se casava, a sua esposa ia ser um apoio para ele no trabalho da agricultura. Meu avô era um agricultor. Quando ele se casou com a minha avó ajudava na agricultura, mas também ela fazia a alimentação para que todos os companheiros que trabalhavam com ele ali na roça pudessem se alimentar. A minha avó trabalhava muito com ele. Quando veio o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, os 9 filhos que eles tiveram juntos, esses filhos foram trabalhar aonde? Aonde? Na agricultura. Por quê? Porque naquele tempo a família, ela era a fonte de formação profissional. Naquele tempo era dentro da casa que as pessoas aprendiam como trabalhar. Se a pessoa era dona de um armazém, de um comércio, naquele tempo lá tinha aquelas vendas, né, que vendia de tudo, como meu pai dizia para mim, de ferradura a remédio, né, de arame farpado a alimento. A pessoa ia trabalhar ali naquela roça, ela aprendia qual profissão? Se ela ia trabalhar ali naquela venda, ela aprendia qual profissão? O comércio. Se a pessoa era um artesão, por exemplo, era um artesão do couro, ou era um ferreiro, ou se ele era um padeiro, as pessoas, as suas famílias, elas eram o seu lugar de formação, não existiam os cursos, as faculdades.
Mas também dentro da família, eles aprendiam o respeito, eles aprendiam a educação, eles aprendiam a como se portar e comportar dentro da casa, com o pai e com a mãe. A família, ela era a fonte de renda, a fonte de formação, a fonte de informação, e da casa para fora, da família para fora, a sociedade era impactada com a riqueza produzida em casa. Mas chega o tempo da industrialização, o mundo se moderniza, e esse homem que antes estava em casa, produzindo riqueza junto com a sua família, ele deixa a casa e vai para a sociedade produzir riqueza fora de casa para trazer para dentro de casa. E a família deixa de ser uma fonte de gerar riqueza para se tornar uma fonte de consumo. E essa fonte de consumo, ela tem algumas consequências, porque o homem deixa a casa para gerar renda, e a mulher fica em casa para formar a família sozinha. Ela assume uma responsabilidade muito pesada, que é a responsabilidade de cuidar da sua casa, de formar a sua família, sem a presença do pai, sem a referência do pai. E o homem assume a responsabilidade muito pesada de gerar riqueza para sustentar toda a casa, sem a presença da família junto com ele. E esse homem começa a estabelecer vínculos e relacionamentos no mundo externo à família, e se torna frágil, suscetível a influências, e começa a ter relacionamentos externos à sua família, que começam a roubar a atenção e a prioridade do seu coração. E muitas vezes esses homens passaram a dar mais valor ao que eles tinham fora de casa do que eles tinham dentro de casa. Pastor, mas eu achava que esse era o padrão da Bíblia. O homem trabalha e a mulher cuida da casa. Inclusive, eu sempre achei que a Bíblia era machista em relação a isso. Vamos ver o que a Bíblia fala. Em Provérbios 31, nós temos o texto da mulher virtuosa. E quando você abre a sua Bíblia no texto da mulher virtuosa, Provérbios 31 está aí conosco, eu não sei se foi corrigido de manhã, ele estava até com a referência errada, mas é o próximo texto que está aí, Brenda, por gentileza. Ele fala para nós assim, está com a referência errada, mas é Provérbios, tá, gente? Está escrito Jeremias ali, mas vocês ignoram aqui. Como é difícil encontrar uma boa esposa? Ela vale mais que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só faz o bem e nunca o mal. Versículo 13. Está sempre ocupada, fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, volta um pouquinho. De lugares distantes ela traz. Olha lá. Como fazem os navios que carregam mercadorias. Próximo slide. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordem aos empregados. Ou seja, ela não era apenas uma costureira, nem apenas uma cozinheira. Além de costurar, de preparar as roupas e de cozinhar, ela fazia o quê? Ela gerenciava a sua casa. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. Empreendedora. Além de gestora, uma mulher empreendedora. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa. Veja só, mulher precavida, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa, além de tudo é chique, olha lá. Olha lá, usa roupas de linho e outros, não é marmota não. Olha só, trabalhadora, cuidava da casa, empreendedora, administradora e ainda por cima, chique.
fina. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Ela gerava renda? Ela gerava renda. Ela era uma mulher empreendedora, ela era uma mulher responsável, como o seu marido também. Se você continuar lendo o texto, fala sobre o marido dela também, é um texto lindo. Mas, você fala assim, pastor, mas se a mulher que vai prover, como é que é esse negócio? Como que fica essa situação do homem? Irmãos, nós não estamos falando que a mulher é a provedora, nós estamos falando que a família é a provedora, assim como a família é responsável pela formação do seu lar. O texto que nós vamos ler agora de 1 Timóteo fala sobre o papel do homem, mas é interessante que o texto está falando que o homem, aqui está falando que o homem que almeja o episcopado, o que é isso? O episcopado é quando o homem busca o ministério, padrões para um homem que quer servir no ministério, seja um pastor, um diácono, um bispo, etc. O texto está chamando a atenção sobre isso. Ele diz assim: fiel é a palavra de alguém que deseja, fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Veja o versículo 4, leia comigo. Pode deixar ali por enquanto, Brenda. O texto está dizendo que é responsabilidade do homem fazer o quê? Governar a sua casa e aos filhos. Perceba que o texto está nos ressaltando a importância do papel do homem na casa. Assim como ele ressaltou ali, que nós vimos em Provérbios, a importância da mulher também na construção de riqueza, existe ali também a responsabilidade do homem na gestão da casa. Mas quando o filho apronta, ele fala assim, com a mulher, seu filho aí, tirando fora a responsabilidade dele. O texto está dizendo, quando você vai ver os diáconos aqui, no versículo 8, do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e, de novo, e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Casem-se, tenham filhos, deem suas filhas em casamento, recebam em casamento, gerem, multipliquem, cresçam. Está falando de uma família responsável, unida na construção de uma sociedade saudável. Sabe, meu irmão, todos devem se envolver no sustento, na provisão, na administração saudável dos valores morais, espirituais, dos recursos financeiros. É claro que o homem tem seu papel como provedor e como guardador da sua família. É claro que a mulher tem o seu papel também como sábia, como provedora de paz e de amor dentro do lar. Mas esses papéis não são uma competição. Nós precisamos trazer as nossas famílias para junto de nós. Nós vimos nas duas mensagens que pregamos sobre a viúva e o azeite, que quando ela estava em crise, como que ela trouxe a prosperidade de volta para sua casa? Envolvendo os seus filhos. Nós precisamos que toda a família esteja envolvida no nosso processo de restauração quando estamos vivendo debaixo de uma opressão. Nós precisamos que toda a família se una em prol de um bem comum. Perceba que é importante nós olharmos para a nossa família como um lugar de fidelidade. Nós usamos uma expressão pesada aqui, infidelidade conjugal financeira. Quando nós falamos a expressão infidelidade conjugal, a nossa mente vai logo para questões sexuais. Mas existe uma infidelidade conjugal quando marido e mulheres são infiéis, mentem ao outro quanto à sua realidade financeira. Maridos cheios de dívidas e mulheres ignorando esse fato. Homens cheios de dívidas e mulheres ignorando esse fato. E não há bênção quando não há uma clareza, uma liberdade, mesmo com muita dor e dificuldade, que você confesse a sua má gestão financeira, para que juntos vocês construam uma saída para esse problema.
se você quer restaurar a sua vida, se você quer viver toda a bênção que Deus tem para você, comece restaurando a sua própria casa. Comece restaurando o seu relacionamento. O próximo ponto. Jeremias diz assim: trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiro. Deve estar errado esse texto. Será que não digitamos errado, não? Como que eu vou trabalhar para o bem da cidade que me aprisiona? Como que eu vou orar a Deus para Deus abençoar aquele que está me pressionando, me oprimindo? Parece um erro. E meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que está difícil orar pelo governo. Está difícil orar para Deus abençoar os nossos governantes. Ali fala, olhe pelo bem da cidade. Não sei se os irmãos viram hoje uma postagem no Instagram da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Uma pessoa vestida de demônio beijando na boca um outro homem vestido de Jesus Cristo. Está difícil orar pela cidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos entender, se a nossa cidade for mal, isso é ruim para nós. E se a nossa cidade for bem, isso é bom para nós. Se a nossa nação for mal, isso é ruim para todos. Nós temos que orar por governantes tementes a Deus. Nós temos que trabalhar, irmãos, honestamente. Nós temos que trabalhar fortemente. Nós temos que ser fiéis e corretos, íntegros no nosso trabalho. E não orar e pensar que quanto pior, melhor. Não. Isso faz mal para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos debaixo de uma cultura. Isso está virando uma cultura, essa cultura do quanto pior, melhor. Irmãos, eu vou dizer uma expressão aqui, que eu não quero que você se ofenda com ela, apesar de que talvez você não goste da expressão, é apenas uma figura de linguagem que eu mesmo cunhei, que é uma cultura sindical. Eu não estou falando que mal de sindicato, eu estou falando da cultura sindical. O que é essa cultura? É quando você acha que o outro... Eu vou ser bem claro, a cultura sindical é assim: o meu patrão é meu inimigo e eu sou inimigo do meu patrão. O meu governante é meu inimigo e eu sou inimigo do meu governante. O meu pai é meu inimigo e eu sou inimigo do meu pai. O meu professor é meu inimigo e eu sou inimigo do meu professor. Nós estamos com essa cultura de que existem dois lados concorrentes, dois lados que são inimigos um do outro. Inclusive, maridos e esposas olhando para o outro como se o outro fosse seu inimigo, seu concorrente. O bem comum, ele precisa ser enxergado por nós como uma bênção para todos. Se a sua empresa vai bem, isso é uma bênção para você. Mas se a sua empresa quebrar, sabe quem vai ser prejudicado? Muita gente, inclusive você. Eu não trabalho nem um minuto a mais do que o meu horário. Mas o cliente ia fechar agora o negócio? Não, acabou meu horário, acabou. Meu irmão, que isso, meu irmão? Se o negócio vai bem, veja o que está escrito em Provérbios 29, 2. Quando os justos florescem, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. Ou seja, se é ruim para quem está na posição de governo, é ruim para quem está debaixo desse governo. Nós precisamos trabalhar pelo bem e não pelo mal. Os irmãos estão entendendo isso? Você, quando está lá no seu trabalho, eu cresci no comércio, né? Meu pai trabalha no comércio e eu aprendi a trabalhar com ele como representante comercial, e a gente saía, e meu pai sempre orava e falava assim: Senhor,
abençoe os meus clientes, abençoe os clientes dos meus clientes, abençoe a empresa para a qual eu trabalho. Eu sinceramente não me lembro se ele falava assim, abençoe minhas vendas. Não, ele orava pela prosperidade dos seus clientes. Por quê? Porque se os seus clientes forem bem, isso era bom para ele. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, porque nós estamos deixando nos envolver por essa cultura que nos afasta do propósito de Deus, do propósito maior de Deus. E nós precisamos entender que a prosperidade recíproca, o bem comum, ele abençoa a todos nós, ele abençoa a mim, abençoa a você. Trabalhe por essa prosperidade recíproca. E o terceiro e último ponto dessa palavra diz que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu sou o Senhor que estou falando. Meus irmãos, essa parte do texto, ela pode ser abordada por vários ângulos. Pelo lado espiritual apenas, mas nessas palavras que nós estamos ministrando agora, nós temos trabalhado essa ênfase das questões financeiras, e eu quero abordar essa questão dos falsos profetas na área financeira também. Nós estamos realmente debaixo de muitos profetas do enriquecimento fácil, mas que na verdade estão querendo enganar você. Jogue, aposte um pouquinho, jogue com responsabilidade, meus irmãos, jogue com responsabilidade. Eu não sei se vocês viram essa semana, uma moça, salvo engano, do Rio Grande do Sul, responsável por uma formatura, que ela pegou 70 mil reais do caixa da formatura da sua turma e gastou no jogo do Tigrinho. Jogue com responsabilidade. Meus irmãos, jogar continua sendo pecado. Apostar não faz bem para você. Não existe ganho fácil. Nós estamos aí com a internet lotada de pessoas caindo em golpes. Que golpes são esses? A principal fonte de golpe não é a inocência das pessoas que caem no golpe, apesar que existe, mas sabe o que é ganância? A pessoa vê um lucro fácil, ela vê uma oportunidade de pegar aquele dinheiro e fazer aquele dinheiro multiplicar, e os enganadores, esses falsos profetas, eles jogam com a sua vontade, ou com o seu aperto, ou com a sua necessidade, e eles vão roubar de você, com falsas profecias, com falsas promessas. Nós estamos vendo a própria economia do nosso país, e os próprios governos dos países, falando sobre crédito. Para melhorar a economia, vamos aumentar o crédito, meus irmãos, isso é cilada. Essa história de que você vai fazer a economia girar, faz bem para o país, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, esse papo de economia girar, é fazer você se endividar mais e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e daqui a pouco você entra numa roda no crédito, você começa a girar o seu capital no seu cartão de crédito, e por fim você trabalha para pagar o cartão. Pare com isso. Essa história de que, pastor, eu comprei, sabe por quê, pastor? Foi uma oportunidade. Era 1.000, e estava por 600, pastor. Eu comprei por causa da oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você acha que você ganhou 400, porque comprou de 1.000 por 600, mas na verdade você perdeu 600. Porque você não tinha necessidade, você comprou pela oportunidade não é motivo de compra. Você precisa gastar se você precisar. Você precisa gastar se aquilo fizer parte de um planejamento financeiro seu. E não porque apareceu uma oportunidade. Essa oportunidade está levando o seu dinheiro que devia estar guardado, que devia estar no seu fundo de reserva, que devia estar esperando, de fato, o momento do seu planejamento de fazer o investimento adequado. Isso são falsas profecias que nós estamos diante delas no mercado hoje.
Cuidado com isso, sabe por quê, meus irmãos? Porque esses falsos profetas da economia estão dizendo para você, vem ser feliz. Com um carnê desse tamanho. Que felicidade é essa? Sabe, meu irmão, isso não é a prosperidade bíblica. Pare de comparações. Pare de querer comparar a sua vida com a vida do outro. Pare de querer disputar com o outro. Eu quero convidar aqui 4 voluntários que eu amarrei ali na sala ali atrás, eu obriguei eles a virem, por favor, os voluntários. E eu quero uma ajuda de vocês aqui com os meus voluntários. Nós vamos fazer uma corrida. Em tempos de corrida, né, Jordânia? Né, Isaías? Agora aqui nós estamos, como diz o colega do Dan lá, finish. Né? Solta o braço aí, vamos disputar. Como é que vocês vão disputar desse jeito? Vamos lá. Ninguém aposta, tá, gente? Por favor. Vocês vão contar comigo, 1, 2, 3 e já, e nós vamos ver quem vai ganhar a corrida aqui, né? 1, 2, 3 e já! Quem ganhou a corrida? Sabe o que está acontecendo? Obrigado. Dan. Cada um correu para um lado, porque ninguém estava disputando com ninguém. E às vezes você está disputando com alguém que não está disputando com você. Você está querendo ser melhor que alguém que nem está interessado em ser melhor que você. Porque eu tenho vontade de ter o carro igual ao do fulano. Porque eu tenho vontade de comprar essa máquina lava e seca aqui, eu vou gastar porque minha irmã comprou. Só porque fulano também tem que ter. Não aguenta pagar a conta de energia se ligar para secar. Fica lá a máquina lava e seca sem usar porque não aguenta pagar a conta de luz. Não, meu parente lá comprou um carro assim, também tem que comprar. Não, tem que ter o sapato que o fulano está usando, eu tenho que ter, porque todo mundo está tendo esse sapato, eu também tenho que ter. Meus irmãos, você está disputando com quem? Você está achando que prosperidade é o quê? Você está achando que prosperidade é olhar para o outro e medir se você tem mais que o outro? Mas deixa eu te contar uma coisa. Prosperidade não é quando você tem mais que quem está sentado ao seu lado. É quando você olha para onde você estava e onde Deus te colocou agora. Não tem ninguém disputando nada com você, meu querido. Pare de achar que o meu marido estudou, eu também tenho que estudar, senão eu fico para trás. Porque o outro tem mais like do que eu, tem mais curtida do que eu, tem que ter mais do que ele. Para com isso. Para com isso. Isso é falso profeta falando na sua cabeça. É uma falsa cultura desse mundo, querendo que você compre o que você não precisa, para pagar com dinheiro que você não tem, para mostrar para quem você nem gosta, que você é o que você não é. Pare com isso. A sua vida, ela não é uma corrida contra o outro. A sua vida é para que você enxergue tudo que Deus te chamou para que você viva. Às vezes você está deixando de viver o que Deus tem para você, de tão preocupado que você está com o que o outro está vivendo. Você está deixando de experimentar tudo que Deus tem para você, de tão preocupado que você está, que o outro viva algo que você não vai viver. E Jeremias conclui dizendo assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu o Senhor que está falando. Então,
Vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei. Vocês vão me procurar e achar, pois vão me procurar de todo o coração. Sim, mas eu afirmo a vocês, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei, eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde eu os espalhei, e levarei vocês de volta à terra, de onde os tirei. Sabe, meu irmão, vou dizer uma coisa. Aquele povo sonhava e recebeu a promessa que ia voltar para Jerusalém. Jerusalém é uma cidade fascinante. Tão fascinante que a Bíblia chama o novo céu de Nova Jerusalém. Jerusalém é um simbolismo da nossa pátria celestial. Aquele povo tinha uma promessa de voltar para a sua terra. E nós temos a promessa que o Senhor vai voltar para nos levar para a terra dele. O Senhor tem para você uma promessa. Por isso, não se preocupe com a dificuldade que você está vivendo hoje, mais do que você se preocupa com aquilo que você está construindo para viver na sua nova terra. Não pense que você está juntando tesouros que vão com você para lá, quando você só pensa nas suas questões pessoais, financeiras, egoístas e gananciosas. Pense que o Senhor tem para você uma pátria celestial, e que lá, na eternidade, Ele não vai perguntar o valor do seu contra-cheque. Ele vai perguntar o que você fez com tudo que Ele te deu, com tudo que com a família que Ele te entregou, com os filhos que Ele te deu, com os irmãos que você congrega. Ele vai te perguntar se você amou ao Senhor sobre todas as coisas, se você amou o seu irmão. O Senhor está te dizendo: não se preocupe, eu conheço os planos que tenho para você, planos de bênção, planos de prosperidade, planos de paz, planos de esperança. Você pode fechar os seus olhos? Eu quero perguntar se há alguém aqui nessa noite que ainda não tem certeza que naquele grande dia Jesus vai levá-lo para Jerusalém celestial. Se você não tem certeza, é porque você ainda não tem dentro do seu coração um relacionamento pessoal com Jesus. Pastor, como que você pode me julgar dessa maneira? Não, eu não estou julgando você, eu estou apenas confrontando você com o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz que todo aquele que está unido com Cristo Jesus e confessar com a sua boca que Jesus é o Salvador, confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, será salvo. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, não é o que você faz ou o que você fez que te leva para o céu ou que te tira de lá. O que te leva para Jerusalém celestial é o que Jesus fez por você. Se você quer entregar sua vida para Jesus, ore a Ele dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e te peço perdão pelos meus pecados. E eu te peço, e eu te convido para entrar no meu coração, para ser o meu Salvador.